Olá, eu sou Maximiliano Marques, faço curso de Letras, Língua Portuguesa, na Universidade Estadual do Maranhão, e me foi proposto um desafio na disciplina de Filosofia da Educação, que se fundamentava na ideia de montar um mapa conceitual acerca de um tema que tenha me interessado até o presente momento e discursar a respeito num vídeo. Então, baseado nisso, eu fiz sobre tendências pedagógicas, que era um assunto que me interessava desde antes da disciplina. Então, o que são tendências pedagógicas? São as filosofias que formataram a educação até o momento em que estamos vivendo, né? Não há uma classificação exata, a classificação é apenas didática. E ela vai se dividir de acordo com as finalidades sociais da escola. Lucchesi fala que existem duas tendências pedagógicas principais, que são a liberal e a progressista. Nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre a liberal. A tendência pedagógica liberal ela se fundamenta na necessidade que a burguesia viu de formar indivíduos para assumir determinadas posições sociais no trabalho a partir da educação. Então, é uma filosofia que vê a educação formando para o trabalho, para assumir uma posição no interior das classes sociais. Nesse sentido, nós temos quatro tendências que se subdivide a tendência liberal. Nós iremos falar neste vídeo apenas do relacionamento professor e aluno, como é que esse relacionamento se dá no interior das tendências, essa velha dicotomia entre o professor, entre o docente e entre o aluno discente. A primeira tendência que nós podemos observar é a tendência tradicional. Nessa tendência, observa-se ainda a autoridade do professor. O professor deve ter soberania na sala de aula, deve impor respeito para seus alunos para que se garanta o processo de ensino-aprendizagem. Afinal, essa tendência vê o professor como aquele que detém unicamente o conhecimento. Na tendência renovada progressivista, o professor age como um mero auxiliador. Não se dá ênfase ainda total ao aluno, mas o professor ele passa a agir mais nos bastidores, né? Porque o aluno deve ser auxiliado por um professor para que se alcance o desenvolvimento. Na renovada não diretiva ou escola nova, por sua vez, a gente já vê um processo em que o centro é o aluno. O professor ele deve estar ali administrando as relações sociais que ocorrem no interior da sala de aula, mas o centro, a perspectiva é dada ao aluno. É ele o protagonista do processo de ensino-aprendizagem, embora ainda não se descarte a figura do professor. E na tecnicista, por sua vez, o professor ele é um mero transmissor de conteúdos, de matéria, e o aluno ele deve receber esses conhecimentos, fixar, guardar. Por quê? Porque ele deve posteriormente reproduzir esses conhecimentos da mesma forma que ele os recebeu. Na tendência progressista, já se valoriza o caráter sociopolítico da educação. É a educação ali voltada para a transformação, a ação e transformação da sociedade, da sua própria realidade. Então, na tendência progressista, nós temos três vertentes principais, as quais Lucchesi fala em seu livro. Né? Novamente, na nossa abordagem, nós vamos apenas falar sobre o relacionamento entre o professor e o aluno. Na tendência libertadora, né, aquela formatada por Paulo Freire, se percebe uma relação de igualdade entre o professor e o aluno. Já não se vê mais o professor como aquele que detém conhecimento unicamente. O aluno ele tem uma bagagem, ele traz um conhecimento e ela é valorizada pelo professor, que inclusive pode aprender com o aluno. Por isso existe uma relação aí que é horizontal entre professor e aluno.
Por sua vez, a tendência libertária, né? O professor ele deve se comportar como um orientador e os alunos eles são livres. A aprendizagem aí, como ela é feita em grupos, os alunos são livres. Eles podem manifestar o seu pensamento nesse processo educacional, eles podem recusar-se a responder um determinado questionamento e o professor ele deve agir apenas como um mero orientador ou aconselhador destes alunos. Por último, a tendência crítico-social dos conteúdos, ela aparece o professor como um mediador do conhecimento, mediador entre o saber, né, os conteúdos, aquilo que historicamente se formou para ser transmitido de algum modo, e o aluno com as suas necessidades individuais. Então, é o professor que está ali mediando esse processo de ensino-aprendizagem, vendo o que desse universo de conteúdos praticamente infinito deve se adequar à realidade daquele aluno. Então, o professor, nessa perspectiva, atua como um facilitador da aprendizagem, pois ele observa qual é a necessidade do aluno e adequa aos conteúdos, ao que deve ser ministrado. Então, a referência que nós estamos utilizando é Lucchesi, seu livro Filosofia da Educação, do ano de 94. Eu agradeço a oportunidade e me despeço por aqui.